Boa noite, eu também professor Ricardo, né? Também fui seu aluno também, né? Sou biólogo também. Eu estou ficando velho, eu já não estou lembrando o povo, cara. Tá lembrando de ninguém, né? Depois de 60 anos é o tal negócio, a gente começa a esquecer muita coisa, cara. Eu sou nativo da Bacia do Rio Doce, pesquei no Rio Doce na década de 90, vamos dizer assim, né? Quando eu era criança e tal. E eu acho que o desastre também, ele passou muita coisa no caso de... Foi na época da seca, né? Na estiagem. Eu acho que foi muito... Eu acho que o pessoal, na hora de fazer a avaliação do impacto ambiental e do crime ambiental, inclusive, foi considerado, porque eu peguei lá a lei dos crimes ambientais e observei que o que agrava, tira 3, 4 itens lá que não encaixam, né? Porque o resto todos encaixam. O crime foi cometido na época da estiagem, sob espécies ameaçadas de extinção, vamos dizer assim, só não foi cometido à noite, né? É um dos que escapam, né? Então, assim, será que a avaliação da multa ela é tão real assim? Eu acho que é mensurável, né? Vamos dizer assim. E outra coisa, mensurou a multa, foi agora, né? Foi agora com o impacto que foi mensurado até o momento. Mas e depois? Esse impacto vai ocorrer durante 20 anos, né? E aí não vai ter ressarcimento desse impacto, né? Quem que vai repor esse impacto, né? Outra coisa, você falou sobre o PELD também. O PELD ele coleta dados muitos das lagoas do Rio Doce ou do Rio Doce? Não, é basicamente das lagoas, né? São 6 ou 7 lagoas que eles escolheram. Eu cheguei a trabalhar com o Chico uns 2 anos nessas lagoas. E eles trabalham ali, né? Mas é um grupo que tem conhecimento, eles têm algumas coletas também no Rio Doce, projetos que eles fazem com os alunos e tudo, mas eles estão na região há muitos anos, eles têm um conhecimento de toda aquela região, da dinâmica, muito grande, né? Eu acho que, independente do fato de eles não trabalharem diretamente no Rio Doce, o grupo deveria ter sido chamado. Com certeza. E também é complicado mesmo vamos dizer assim, a avaliação do impacto, né? Porque faça a avaliação agora, mas e depois, né? Eu acho que tem que pensar muito unindo a sua colocação com a do colega, o que a gente pode, com certeza, dizer é que esse desastre, além de estabelecer uma escola, muita tese, isso aí vai ter realmente, nos próximos anos, mesmo que não tenha financiamento da Samarco, a universidade, todo mundo quer trabalhar. A quantidade de e-mail que eu recebo de gente, outro dia eu recebi 2 e-mails, inclusive de fora, gente querendo vir para cá para estudar. Então, obviamente, foi um maior desastre ambiental. Todo mundo vai querer estudar, isso é natural, né? Então, isso vai render durante muitos e muitos anos, você não tenha dúvida disso. Se eu fosse a Samarco e o próprio governo reconhecia isso, entendeu? Em vez de ficar tapando sol com a peneira, reconhecer que foi uma coisa muito grave e vamos ajudar esse pessoal a fazer esse trabalho, entendeu? Agora, o que eu vejo, eu não sei, os últimos relatórios, esse relatório, inclusive, que saiu agora desse encarte, foi do IBAMA, né? Um documento excelente, quer dizer, a gente não pode também passar tábua rasa. O governo está trabalhando, as instituições, tem muita gente boa, fazendo relatórios muito bons. Mas, quando você sobe lá para cima, a ministra, por exemplo, né, que demorou, o governo, não só o governo do Estado também demorou a agir, a se manifestar e tudo, essa força-tarefa, eu tive lá, não gostei do que eu vi, entendeu? Não é questão de partidarização, mas não foi aquilo que eu achava que devia ser, entendeu? Então, maior envolvimento, por exemplo, crítica, maior envolvimento das universidades e dos centros de pesquisa, uma maior integração, entendeu? Transparência. Você vê que esses dados de monitoramento são usados para falar que não está poluído, pô. Eu queria até falar sobre isso, que assim, como eu também acho, eu virei biólogo também, porque eu sou lá do Rio Doce, eu vejo que lá é uma bacia muito degradada, né? E lá não tinha, ninguém ouvia falar de Rio Doce. Era uma bacia assim, que tem os estudos do PELD e tal, mas ninguém ouvia-se muito aqui, principalmente Belo Horizonte, era São Francisco, era Rio das Velhas, tem o plano do Manuelzão, né? E aí você não tinha nada disso para o Rio Doce. Agora está todo mundo voltando para o Rio Doce. Então, agora que... E outra coisa, não tinham dados também, né, para o Rio Doce.
E agora vai ter dados, mas não vai ter dados de monitoramento. Inclusive, eu acho muito crítico a questão até do licenciamento, tá, para ser mudado, essa crítica toda do licenciamento, que agora o licenciamento sempre ficou na mão da empresa, nunca ficou na mão do governo. Eu fiz concurso para o IEF, eu fui contratado pelo IEF, inclusive, uma época aí, eu participei lá, inclusive da construção dessas planilhas, que todo licenciamento tem que ter. Agora tem que submeter uma planilha do Excel, que tem que ter todos os dados, inclusive de localização, tem uma série de dados que tem que preencher, né? E agora é obrigatório entregar essa planilha, tanto os licenciamentos quanto as pesquisas. Eu trabalhava na área da pesquisa, inclusive na liberação de pesquisas para unidade de conservação, né? E eu via pessoas lá dentro do meu setor pegando trabalhos da década desde o início, revirando a biblioteca do IEF e fazendo os dados das pesquisas. E esses dados do licenciamento, alguém vai vai digitar para essa planilha? E aí eu fiz o concurso para o IEF, está lá, demanda não falta, mas, né, eu acho que ninguém vai ser chamado para fazer esse trabalho, né? Então tem que pesar também na questão da gestão também ambiental, nesse momento. Bem, a pergunta que eu queria fazer, mas ela é diferente de tudo que foi colocado aqui. Foi citado, maior desastre ambiental no mundo, maior do Brasil, mineração, desses dados todos. Mas não é o primeiro. E quando você mostrou aquele mapa lá, mostrando todos os desastres, e Minas Gerais cheio de pontinho vermelho, indicando que já aconteceram desastres semelhantes aqui, aí me veio uma lembrança, 12 anos atrás, eu trabalhava no Parque das Mangabeiras, eu estava na minha mesa tremeu, e eu escutei um barulho. De repente veio uma névoa marrom, veio da Serra do Curral e desceu sobre Belo Horizonte. E eu pensei, a MBR deve ter errado o dia da mineração ou da explosão, alguma coisa aconteceu diferente lá. Não, era o rompimento da barragem de Rio Verde, da mineração Rio Verde, que saiu levando aquele grande sedimento na região de Macacos ali, que aquelas matas foram afetadas, aquela mata ciliar, ou seja, o acidente aconteceu aqui perto da gente, né? Ou seja, de menor impacto, com certeza. Mas será que nós, enquanto biólogos, a sociedade, procurou monitorar, procurou, inclusive, aprender com aquilo? Né? E esse é pequeno, aqueles outros ali eram muito maiores. Então, a pergunta é essa, será que nesse levantamento, ou seja, quando se buscou lá, para a elaboração daquele mapa, se vieram algumas informações, se vieram algumas constatações do que já aconteceu aqui, porque hoje a gente está aprendendo, por quê? Porque a pancada foi grande, a gente vai aprender porque a pancada foi grande, mas os avisos já foram dados em menor magnitude no passado. Nós, infelizmente, não ouvimos. Então, eu queria só ter essa informação. Ô Gladstone, é o seguinte, todo mundo, quando você vê aquele mapa, né, eu já tinha escrito isso no capítulo, eu fiz o levantamento de todos esses acidentes, uma coisa que salta aos olhos é que não houve até agora, a culpabilidade não ficou clara em quase nenhum deles, quer dizer, ninguém foi para a cadeia, não houve, quer dizer, houve acidente e pronto, e não aconteceu grandes coisas do ponto de vista de tentar, inclusive, judicializar, culpar as pessoas que realmente foram responsáveis por acidentes. Inclusive, no caso lá do Rio Verde, da mineração aqui perto de Belo Horizonte, eu tinha um pedreiro na minha casa que trabalhava. A história dele ele foi pego por essa lama, ele conseguiu sair pela boleia do caminhão, o companheiro dele morreu, foi uma das pessoas que morreu, ele nadou na lama até se agarrou numa árvore, e ele trabalhava, o Jaime, trabalhava há muitos anos comigo, ele ficou perturbado. Depois desse acidente, ele não foi a mesma pessoa mais. Porque passou um aperto que foi uma coisa, né? Então, é uma coisa dramática, porque afeta vidas humanas e tudo. Mas eu acho que a chave aí está na definição de duas palavras. A palavra desastre e a palavra tragédia. Se você olhar a definição grega de tragédia, que vem lá daqueles eventos de teatro, né? Tragédia, a tragédia é uma coisa que tem um final triste. E o desastre é uma coisa que pode ser revertida. De alguma maneira, nós podemos consertar. Eu acho que, por enquanto, nós estamos no desastre. Pelo menos em relação ao Rio Doce. As outras já foram tragédias, porque já morreu, já acabou, já ninguém foi...
Agora, será que nós vamos mudar essa palavra de desastre para tragédia? Quer dizer, o final aí parece que, não sei, será que vai ser um bom final? Quer dizer, bom final seria culpar botar o pessoal que deve, para pagar o que deve em termos judiciais, né, recuperar o rio e ficar um exemplo para que não ocorra. Isso seria o nosso dever de casa. Mas será que nós vamos ser competentes para fazer isso? Eu não sei. Talvez daqui a alguns anos nós vamos estar falando de tragédia do Rio Doce, se não um desastre. Ricardo, boa noite a todos. Primeiro, Eduardo Tavares. Segundo, eu não sou biólogo. Então, eu fico muito à vontade, mas para falar, primeiramente, falar que os biólogos estão na linha contrária do país. Para começar esse papo aqui de biólogo. Porque na pesquisa que foi feita, terminou agora pelo MEC, a única categoria de professores que está qualificada para dar aula é do biólogo. Os outros todos não têm, os professores não têm qualificação para dar a matéria que estão dando nas aulas, nas escolas, nas aulas que eles estão designados. Então, primeiro, então, parabéns para os biólogos aí. Segundo, o terceiro, aliás, eu acho, Ricardo, nós sempre começamos as coisas, e o Thales conviveu um pequeno momento importante para mim, não sei se foi para ele, mas para mim foi, como ouvidor ambiental do Estado que eu fui, desde que eu fui conselheiro 15 anos do Copan e dos conselhos, vinha brigando até então, para duas coisas muito importantes. Que houvesse planejamento no licenciamento ambiental. Porque o licenciamento ambiental ele tem fase. Ele não tem um planejamento. Então, a Luciana colocou lá, o Bruce colocou de cá. Nós cansamos, inclusive, levamos para o FIDRO a ideia de se fazer um edital específico para que alguém se propusesse a pegar o arquivo morto da gamileira, do CISEMA, e recuperasse aquelas informações lá. Porque não tem sentido eu, conselheiro do Coman de Belo Horizonte, fazer o licenciamento de um prédio na Praça 7 e pedir levantamento fauna e flora da Praça 7, que é o que está lá, está lá na sua fichinha de segmento. Né? O Tiago trabalha com uma empresa boa, o Mício, você seguir essas fases, isso é um absurdo. Sabe? Isso é um absurdo. Então, nós não temos um planejamento. Então, voltando agora para aqui, eu acho que o primeiro erro foi que não tinha plano de contingenciamento. Uma vergonha. Uma vergonha. Falar que tem, eu acho que é querer fazer o que você falou, tampar o sol. Porque não teve. Absurdo aquilo ali. Segundo, depois do desastre, aí é Mônica, né? A Mônica falou... Sopraram o formigueiro, todo mundo parou e depois começou a correr para todo lado. E ninguém corria para o lado certo, que era o pior. Por quê? Aí, desde que eu estava lá, eu pedia sempre, porque me impressionou muito, quando você vê um acidente de avião, e aqui até as nossas empresas de ônibus têm, viu, gente? As interestaduais têm. Eles têm uma empresa contratada para pensar por eles. Porque como eles estão afetados emocionalmente, não vou falar nem financeiramente, como eles estão afetados emocionalmente, eles contratam uma empresa que friamente vai se posicionar para todo mundo, inclusive para a imprensa. São porta-vozes da empresa. São contratados, mas são porta-vozes. Aqui, a primeira coisa que nós escutamos foi: qual é a multa que esse povo vai sofrer? Porque acho que nunca se falou em tanto dinheiro como se falou com o desastre da Samarco. Eu nunca vi falar... Era tão fácil falar de 5 bilhões, 10 bilhões, 2 bilhões, 20 bilhões, 25 bilhões. Era uma brincadeira aquilo ali. Então, nunca se viu tanto dinheiro ser dito na área ambiental. Não vi. Então, nós não temos o planejamento para saber o que vai fazer com esse dinheiro, independentemente de seja o valor. Não sei o que é. Tinha que ter um grupo para sair a campo, já sair... A enxurrada não devia estar chegando lá na foz, mas a turma já devia estar seguindo ela de cá, acompanhando toda essa lama que estava descendo, já devia estar acompanhando. Os técnicos todos, entre eles os biólogos, deviam estar lá acompanhando isso, fazendo um levantamento do que está.
Os dados, nós temos muitos, mas eu acho que esses dados eles vão servir para frente, não para agora. Agora nós tínhamos que levantar essa informação que você trouxe da professora, que tem faixa de 1 metro, 1,5 metro de lama, que vai impedir realmente a recuperação. É impressionante isso aí. Sabe? Assim, esse é um dado que você não ia achar em lugar nenhum. Então, essas informações é que eu acho que são importantes, Ricardo. E o que você coloca aqui, em termos dos dados, dessas informações, são os indícios de que é aí que é o caminho que tem que ser seguido. E é onde eu acho que os biólogos deviam entrar, e é onde que eu acho que o CRB, o nosso aqui, o 4, não é? Devia fazer, que é fazer um semináriozinho, ensinando os biólogos, demonstrando para eles que planejar as ações é tão ou quase fundamental que é o resultado que ele vai obter na conclusão do trabalho que ele fizer. Obrigado, desculpe ter me alongado aí. As observações suas são completamente pertinentes, né? O planejamento é a previsão, né? Quem planeja pode prever. Se você não planeja, você não tem capacidade de prognóstico algum, né? Então, usar essas ferramentas que são usadas há tantos anos pelos engenheiros e tal, o setor ambiental tem condição de fazer isso, só que não faz.